Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 31ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, do que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram necessários para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando ele o ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Sagrada Escritura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em primeiro lugar, 2 coisas aqui se faz importante entender. A Sagrada Escritura. Jesus veio cumprir, dar pleno sentido à Sagrada Escritura. Jesus vem e aqui mostra com clareza que por 2 vezes essa palavra se concretizou. Primeiro, fez uma lembrança. Lembraram de que estava escrito na Sagrada Escritura: o zelo pela tua casa me consumirá. Depois, mais uma vez, a Sagrada Escritura entra onde Jesus, os discípulos lembraram destas palavras após a ressurreição. Então, nós vamos perceber aqui que é um ponto muito importante para nós. Primeiro, a radicalidade de Jesus de não suportar bagunça na casa, ou seja, bagunça dentro do templo. O templo é o lugar do respeito. E nós precisamos entender isso. Nós religiosos, nós leigos, nós precisamos entender que o templo é o lugar de respeito. Interessante, esses dias eu estava na paróquia e aí estava atendendo confissão. Eu sempre gosto de atender confissão bem perto do presbitério, de frente para as pessoas, e o penitente normalmente fica de costas para as pessoas para nada tirar a atenção do penitente. E tinha umas jovens que elas sentavam nas costas do banco da igreja, e aí fizeram um ciclo ali, um pequeno ciclo, quatro jovens, e ali elas danavam num papo, numa conversa, e eu percebia quando uma delas, e elas estavam esperando para ser atendidas, né? E quando elas chegaram, uma por uma, eu repeti exatamente esse provérbio,
melhor dizendo, essas palavras da Sagrada Escritura, que o zelo pela tua casa me consumirá. E aí eu fiz um questionamento para ela: filhas, eu vi vocês entrarem, eu vi vocês partilharem assuntos, eu não quero nem saber que assunto eram, mas eu percebia que vocês não entendiam aonde vocês estavam, porque vocês chegaram, não foram falar com o nosso Senhor, o dono da casa, não foram cumprimentar Jesus no sacrário, não foram. Ficaram ali batendo papo, bateram papo, até chegar o momento de vocês se confessar, e assim vocês vieram se confessar. O padre não quer chamar a sua atenção, o padre quer despertar o cuidado com onde nós estamos. Exatamente esse cuidado nós precisamos ter, porque senão a gente perde a riqueza espiritual do templo. O templo tem uma riqueza. Não faça bagunça, não faça da casa de meu pai um comércio, né? Então aqui deixa claro isso. Não podemos bagunçar a casa de Deus. Ou seja, transformar a casa de Deus, fazer da casa de Deus para um outro objetivo, não para a adoração. Aqui está o grande problema. E aí as jovens, uma por uma, reconheceram, porque tudo, não há questão aqui, não é não falar, a questão sempre será como eu estou falando. E aí Jesus deixou bem claro, e Jesus falou com firmeza, e é interessante que aqui a agressão de Jesus, houve uma agressão aqui, porque Jesus estava fazendo um chicote, deu tempo dele trançar o que ele tinha, o que ele recolheu nas mãos para trançar, fazer um chicote, derrubar as bancadas e gritar bem forte que não faça da casa do meu pai um anto de couvice, ladrões. O objetivo não é pensar somente em você, a casa de Deus, mas o objetivo é pensar no bem do outro, é construir o outro. Então, quando nós estamos na casa de Deus e fugimos do foco, que é ter o outro como meta de evangelização, né? A casa de Deus é o lugar da evangelização. Não pode estar ou ser para outros fins. Não estou usando de radicalidade. Já vi fazer teatros na igreja, mas o teatro é para o fim evangelizador. Então não tem problema. Aí nós percebemos o seguinte: olha a gravidez. Na Europa, por falta de reverência, a gente percebe, muitas igrejas hoje viraram boates. O altar onde Jesus se dá ou se dava em sacrifício de amor por nós, virou mesa de drinks, de drinks. Então, eu estou vendo Jesus com chicote na mão para acertar os filhos que não entendem que a casa de Deus, o zelo pela casa do Senhor me consumirá. O problema não é alguém ter feito da casa de Deus um lugar totalmente fora do foco do objetivo da casa. O problema é quem frequenta, porque se ninguém frequentasse, as pessoas tiverem temor a Deus, não frequentaria um ambiente que foi para um fim e tornou-se para outro. Então, é preciso nós termos cuidado com a casa de Deus. Nós lá da nossa comunidade Servo da Divina Misericórdia, não se pode entrar na capela de short, de bermuda, camiseta. Não se pode, não se pode. Por quê? Parece que é radical? Não. É se a gente não zelar, a gente vai se perdendo do conceito, do sentido da casa do respeito, da casa do amor, da casa onde gera a misericórdia. A igreja é o lugar que se gera a misericórdia, a compaixão.
Então nós precisamos termos cuidado para não banalizarmos a casa de Deus. Precisamos sim zelarmos pela casa do Senhor. Precisamos sim olharmos para a casa do Senhor e perceber: aqui é o lugar do encontro. Aqui é o meu lugar do encontro com Deus. E assim, saborear esse encontro, fazer desse encontro uma realidade para a nossa vida, para a nossa caminhada. Por isso somos chamados hoje a uma radicalidade. Não faça da casa de meu Pai um lugar de perdição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dá a graça da perseverança na fidelidade ao Senhor Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a felicidade de termos uma casa para cuidarmos de sacerdote. Zele, ó Mãe de Deus, pelas vocações do Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.